A automatização engole os objetos, os hábitos, os móveis, a mulher e o medo à guerra. Os Mortes narra a noite anual do baile das senhoras Morken, oferecido pelas irmãs Kate e Julia, em conjunto com a sua sobrinha Mary Jane. A noite do baile era uma tradição, já ocorrendo há pelo menos 30 anos. Portanto, as anfitriãs faziam questão de que tudo seguisse conforme o planejado, conferindo cada detalhe e tendo certeza de que cada convidado faria o essencial para cumprir o seu papel na noite. E, nas palavras do próprio autor, o James Joyce, o baile nunca fracassara. Ano após ano, o mais remotamente que se pudesse recordar, realizava-se de forma esplêndida. E assim começa a narrativa do evento. Os convidados chegam, sempre cordiais, e dialogam de maneira rasa uns com os outros enquanto circulam pela festa. E a impressão de que nós recebemos ao ler é que aquelas conversas e ações já foram feitas tantas vezes, talvez justamente por ser um baile anual, que já virou uma coisa meio automática. Ninguém ali está realmente prestando atenção no que está fazendo e está apenas, literalmente, seguindo o baile. E nessa passagem inicial, tudo parece normal. Normal demais. E isso causa um estranhamento ao leitor que está acostumado com grandes acontecimentos logo de cara. E a primeira quebra desse senso de perfeição normativa ocorre quando Gabriel, que era o sobrinho favorito das tias, talvez justamente por sempre se comportar como esse convidado perfeito, resolve conversar com a Lily, que é a filha do zelador. E o Gabriel tenta prosseguir essa conversa como ele faria com qualquer outro convidado da festa, perguntando coisas supérfluas e adicionando amenidades que poderiam, e se é que não foram, ser ditas em qualquer momento e em qualquer conversa. Porém, a Lily dá uma resposta que o surpreende. E justamente por ela ter saído do roteiro, o Gabriel fica sem saber o que fazer. "Diga-me, Lily", perguntou em tom amável, "você ainda vai à escola?" "Oh, não, senhor. Deixei de estudar há mais de um ano." "Suponho, então", acrescentou Gabriel, brincando, "que um dia desses iremos ao seu casamento?" A jovem olhou-o por sobre os ombros e respondeu com azedume: "Os homens de hoje são todos uns aproveitadores bons de conversa." Gabriel enrubesceu como se tivesse cometido uma gafe e, sem olhar para ela, tirou as galochas e esfregou vigorosamente o cachecol nos sapatos de verniz. Logo após esse encontro, que já sai um pouco do padrão, o baile continua e nós somos apresentados ao maior medo das tias que queriam tudo na perfeição: o Fred Malins. E esse lhes traz desconforto, pois é de seu costume chegar bêbado ao baile. E justamente por ele chegar alterado, ele se torna incontrolável e, claro, propenso a sair daquela perfeição toda. Mas, contrário à nossa expectativa, não é ele que proporciona a segunda ruptura na narrativa. Essa acontece através do encontro com a senhorita Ivors, que era uma jovem de modos sinceros. Durante os preparativos para a quadrilha, ela confronta o Gabriel sobre uma coluna que ele escrevia. Ele tenta se fazer de sonso sobre o assunto, mas ela não deixa que ele escape ileso daquela conversa. E apesar dela afirmar que era uma brincadeira, a conversa rapidamente ganha um tom político e até mesmo de interrogatório, chamando a atenção dos outros convidados da festa, que começam a se perguntar que comoção era aquela que estava acontecendo. E, portanto, quebrando o automatismo cordial daqueles personagens. Gabriel olhava preocupado para os lados, tentando conservar o bom humor sobre aquela aprovação, que fazia o rubor invadir-lhe a testa. "E não tem a sua própria terra para visitar", prosseguiu Molly, "da qual não conhece nada? Seu próprio povo, seu próprio país?" "Para ser franco", respondeu Gabriel, "estou farto do meu país." "Farto." "Por quê?" Gabriel não respondeu. A última frase deixara-o exaltado. E após o término da dança, ele volta para aquilo que ele conhecia, conversas vazias e desinteressadas, escolhendo a mãe do Fred como companhia da vez. Contudo, ele não consegue afastar os pensamentos provocados pelaquela conversa com a Molly Ivors. E chega então a sua esposa Greta, transmitindo uma mensagem da tia Kate a respeito do jantar. Essa é a primeira interação que nós temos desse casal, Greta e Gabriel, sozinhos. E é notável a frieza com a qual o marido trata a esposa ali naquele momento perdido em seus pensamentos. "Oh, vamos, Gabriel! Adoraria rever Galway." "Você poderá ir se quiser", respondeu Gabriel friamente. Ela fitou-o por um momento e, voltando-se para a mãe de Fred, disse: "Eis um marido gentil, senhora Malins." E aqui há uma pequena e sutil ruptura por parte de Greta. Neste olhar demorado, pode-se notar que ela saiu rapidamente do seu papel. E mais tarde, ao longo do conto, isso será de suma importância. E ocorre então a primeira passagem onde o James Joyce faz uso de um recurso para além das suas próprias palavras. Tia Julia dirige-se ao piano e canta uma velha canção irlandesa, a Raid for the Bridal.
ou, em bom e velho português, a Hayed for the Bridal. E claro que é possível seguir a leitura sem escutar essa música, porque afinal uma música irlandesa costuma estar muito distante da gente, mas quando a gente consegue escutar a música através do YouTube ou de outro lugar, o tom da cena fica imediatamente mais claro. Como dito durante a cena, soaram tão sinceros que um rubor se apossou do rosto de tia Júlia. E Fred Marley, em especial, verdadeiramente gostou da apresentação, elogiando-a até o fim. E ainda neste âmbito aparecem alguns trechos curiosos que servem para retificar a posição e a função de cada um dos personagens ali naquele baile, como demonstrado pela repreensão à tia Kate, que estava defendendo a sua injustiçada irmã. E além do mais, titia, acrescentou Mary Jane, estamos todos famintos e a fome nos torna briguentos. A sede também, emendou Brownie. Então é melhor a gente jantar e continuar a discussão depois. E chega enfim a hora do jantar. O Gabriel vai discursar, ele tá ali se preparando para aquele momento, para arrasar, ainda que a pessoa a quem o seu discurso e indiretas estariam sendo dirigidas, a senhorita Ivers, já tivesse ido embora. E durante a refeição, a conversa segue leve até o momento onde eles começam a falar sobre as vozes de tenores. E Fred, que naquele momento não parece estar nada alterado, indaga o porquê da opinião do Ted valer mais do que a dele. Então, pergunta diretamente sobre o racismo presente na conversa, causando a terceira e talvez a mais óbvia dentre as três rupturas. E, como já era de se esperar, ninguém responde a essa quebra de roteiro e Mary Jane habilmente leva o assunto de volta à ópera. Conversa vai e vem e após a sobremesa o Gabriel finalmente consegue discursar. Ele fala sobre a importância da manutenção da hospitalidade irlandesa, sobre as novas gerações e também sobre o papel crucial representado pelas tias. Entretanto, a parte de seu discurso que mais se destaca para o leitor, ou pelo menos para mim, foi a seguinte: em encontros como este, sempre nos ocorrem tristes recordações. Lembranças do passado, da juventude, de mudanças, de rostos ausentes, cuja falta nós sentimos. Nossa passagem pela vida é marcada por muitas dessas recordações. E, se tivéssemos de pensar nelas todo o tempo, não nos sobrariam forças para desempenhar corajosamente nossas tarefas entre os vivos. Todos nós temos deveres e afetos para com os vivos, que, com todo direito, reclamam nossa incansável dedicação. E essa frase, nessa parte da leitura, esclarece um pouco o porquê do comportamento dos convidados ali. Mas a gente vai retomar essa frase no final do conto, na qual a nossa interpretação vai ser um pouco diferente e a gente vai perceber que ela representa a mentalidade e os ideais individuais do Gabriel. O jantar chega ao fim e pouco a pouco os convidados começam a partir. Agora restam apenas os mais íntimos da família, aqueles parentes mais chegados, né? E uma música, The Last of Aurin, é ouvida ao fundo. Mas, por ainda estar longe, né, tá lá no fundo, ela demora um pouco para tomar nome e forma. E eis então que Gabriel olha e não reconhece a própria esposa, absorta na melodia e escondida no topo da escada nas sombras. De acordo com Victor Shklovsky, em A Arte como Procedimento, a descrição de um objeto desconhecido é uma característica comum quando o autor quer introduzir um momento singular na narrativa. E, nessa passagem, o resultado da singularização desejada é conquistado com maestria. A canção aos poucos vai se tornando mais audível e a Greta parece cada vez mais distante e mais bela aos olhos do marido. E de repente, o som termina e é como se aquele encanto singular envolvendo a esposa fosse de súbito quebrado. E ao ser chamada de volta para a situação ao seu redor, a Greta retorna ao automático. Porém, o Gabriel continuava com aquela cena na cabeça e ele continuava observando a esposa e tentando entender o que tinha acontecido e ao mesmo tempo feliz, porque naquele momento ela parecia ter saído da automatização e revivido o amor que ele sentia por ela. É como se ele estivesse a enxergando pela primeira vez em muito tempo. Gostaria de recordar-lhe esses momentos, fazê-la esquecer os anos insípidos da vida conjugal e lembrar apenas dos instantes de êxtase. Sentia que nem sua alma nem a dela tinham sido aniquiladas pelos anos. E após se despedirem e enfim saírem do baile, o casal finalmente fica a sós em seu quarto na estalagem. E é aí que a história toma outro rumo. Depois da cena passada nas sombras, o Gabriel deseja possuir a esposa com todas as suas forças, mas ela não parece notar. E ele indaga sobre o que ela está pensando. E devido à proximidade dela naquele momento, ele chega até a pensar que ela deseja com a mesma força, mas rapidamente, ou melhor, não tão rapidamente assim, ele percebe que ela está pensando em outra coisa, está com a cabeça em outro lugar, em outro momento e em outra pessoa. E ao admitir que ela ainda estava pensando na música The Last of Aurin, ela desata a chorar. Preso, Gabriel insiste em querer saber o porquê de toda aquela reação
e ela enfim conta a verdade. Ela estava pensando em Michael Furey, um menino gentil que costumava cantar aquela música e passear com ela em Galway. E de repente fica claro o marido, o prévio interesse dela em revisitar aquele lugar, e ele começa a ficar tomado pela desconfiança e pelos ciúmes. E a Greta revela que ela acredita que o Michael morreu por sua causa, porque ele prestou a ela uma última visita antes que ela se mudasse. Ele estava doente e ainda assim esperou por ela no quintal da sua casa, tremendo na chuva, mesmo depois dela já ter mandado ele ir embora. E uma semana após a partida de Greta, ele morreu. Implorei que o fizesse, disse que a chuva ia matá-lo. Respondeu que não queria viver. Essa revelação é a ruptura final e mais chocante do conto. Após páginas e páginas de trocas de simples amenidades, essa história pega os personagens e o leitor de surpresa. Entretanto, o choque foi tão grande que o Gabriel agora duvida que um dia ele vai conseguir retornar ao automatismo, que há pouco ele queria se separar, quando reviu a esposa pela primeira vez em tanto tempo, mas que agora ele deseja voltar desesperadamente para aquele automatismo. E o conto termina com o Gabriel sozinho enquanto a esposa dorme, refletindo sobre como tudo vai ser a partir de agora. Agora ele percebia coisas que jamais havia notado e sentia a sua noção de vida e morte começar a se misturar. Teria ela vivido desde que a morte a abatera? Ou estaria ela morta desde que começara a viver com ele? E seria viver no automático uma verdadeira maneira de se viver? No meio do conto, Gabriel diz que nossa passagem pela vida é marcada por muitas dessas recordações. E se tivéssemos de pensar nelas todo o tempo, não nos sobrariam forças para desempenhar corajosamente nossas tarefas entre os vivos. Todos nós temos deveres e afetos para com os vivos que, com todo direito, reclamam nossa incansável dedicação. Porém, nesse momento, com essa revelação, seus ideais prévios são postos em xeque. Ele percebe que essa noção de servir aos vivos atribuiu à sua própria vida um caráter de morte, como demonstrado pela passagem a seguir. Pressentia, mas não podia aprender suas existências vacilantes e incertas. Ele próprio dissolvia-se no mundo cinzento e incorpóreo. O mundo real, sólido, em que os mortos tinham vivido e edificado, desagregava-se. Esse conto, Os Mortos, está presente no livro Dublinenses, do James Joyce, e caso você ainda não tenha entendido pelo vídeo, eu recomendo fortemente, não só porque é uma ótima leitura, mas porque também super vai te ajudar a entender melhor esse conceito de automatismo e de singularização, que eu espero ter talvez esclarecido um pouco aqui, ainda que não objetivamente, nesse vídeo. Se você gostou, por favor, comenta aqui, deixe seu joinha, compartilha com quem você quiser. E não copie meu trabalho. Porque ele deu trabalho. Então, tchau, obrigada por assistir, até mais.